Boa noite a todo mundo. Eu vou já compartilhar telas, mas primeiro eu vou conversar com vocês, né? Vou começar a passar o material da nossa aula de hoje. A gente vai começar aqui a nossa conversa, a nossa aula da matriz do mapa, que são na verdade a tríade básica do Sol, Lua e Ascendente. A gente vai comentar, a gente vai ter a nossa primeira, na verdade a primeira de 5 aulas, né? Essa primeira aula aqui a que a gente está oferecendo agora, dentro dessa live. Eu espero que mesmo essa parte introdutória possa ajudar todo mundo. Essa aula é feita especialmente para quem está começando a astrologia, então eu vou começar devagar para todo mundo poder me acompanhar. É uma maneira das pessoas que não estão acostumadas, não entendem muito o astrologuês, começarem a se habituar com a linguagem, e para isso eu vou pegar aqui justamente esses 3 fatores que são Sol, Lua e Ascendente, para poder dar essa introdução, porque a coisa que a gente mais está acostumado em termos de literatura popular, senso comum e outras publicações também em internet, é justamente saber qual é meu signo, né? O famoso meu signo, que na verdade se trata do signo solar, né? O seu signo é o signo solar. Então, eu vou dar aqui uma prévia, vocês vão me acompanhar aqui, sempre comigo, apresentando um gráfico de astrologia, um gráfico com o exemplo do mapa todo, e eu vou mostrar ali como localizar esses fatores. É bom para já começar a se habituar ao alfabeto astrológico, aos glifos, né, que são os símbolozinhos dos planetas, dos signos, para quem não está acostumado. E mesmo que, assim, por exemplo, a pessoa entrou aqui agora, poxa, eu não sei nem como é que é o meu ascendente, não sei como calcular o ascendente, a lua, isso tudo é uma coisa que a gente vai fazer no decorrer das outras aulas, mas também aqui eu vou dar um macetezinho para calcular até de cabeça. E claro, existem softwares, formas de você fazer esse cálculo gratuitamente na internet, no próprio site da nossa plataforma carlosolanda.com.br tem isso. E eu vou aqui mostrar também, vou aqui compartilhar a tela do nosso, aqui da nossa plataforma. Só um instante, eu vou colocar a plataforma aqui à disposição e vou compartilhar essa tela para que vocês possam saber onde nos reencontrarem, né? Então até essa altura vocês já devem estar visualizando aqui a tela, vou ficar sempre no cantinho superior direito, e aqui é a nossa página das Masterclasses, que são as aulas semanais ao vivo. Essa que vocês estão assistindo é uma dessas Masterclasses. E o endereço é sempre esse, carlosolanda.com.br. Acompanha aqui o cursor, carlosolanda.com.br/masterclasses. É só copiar, né? Procurar na internet, copiar e colar, fica disponível aqui, e é nessa página que vocês vão entrar assim que colocarem o endereço no browser. Eu vou ter aqui um suporte da equipe, a nossa amiga Simone que vai nos ajudar também quando tiver questões e eu estiver dando as explicações e eu não puder ler a questão imediatamente, eu vou receber depois. Só vou repetir aqui a introduçãozinha que eu dei para todo mundo. A aula de hoje é uma das aulas do curso A Matriz do Mapa, que na verdade compreende o mapa astrológico em si. Já é a matriz, a matriz primordial com a qual a gente está trabalhando, com a qual a gente de onde tudo vai partir, né, e com a qual a gente trabalha sobre todos os aspectos, sobre todas as coisas, sobre todas as técnicas de previsão e também as formas de aconselhamento, de mapa natal mesmo, de descrição de personalidade, as tendências de destino, né? Esse destino aqui falando entre aspas, que é aquela coisa que a gente pode moldar, tem uma estrutura essencial, mas que a gente pode desenvolver, né? Ele não desaparece, mas desenvolve.
E o mapa astrológico como um todo, com todos os planetas ali dentro, é essa matriz. Dentro dessa matriz, que é o que a gente vai tratar ao longo desse curso, dessas 5 aulas, em que essa aqui que está sendo apresentada para todos, o Sol, a Lua e o Ascendente são esses 3 fatores que são a tríade básica, né, que para você são as coisas que você mais observa mais imediatamente observa nas pessoas com quem venha a entrar em contato, seja profissionalmente, afetivamente, em termos de relacionamento familiar. Claro, quanto mais intimidade você tiver, mais outros fatores do mapa vão ficar mais acessíveis a quem está diante de você em algum momento. Agora, esses 3 fatores aqui, eles também vão incidir sobre o seu comportamento. Quando a gente fala do famoso meu signo, né, o Sol, o signo solar, que é o signo do Sol, vão incidir sobre esse comportamento, que é muito frequentemente descrito nas publicações mais populares, entre o senso comum. Vocês hão de perceber também que quando as pessoas falam assim, eu não gosto daquele signo, aquele signo é ruim, aquelas pessoas daquele signo são esquisitas, não sei o que. Na verdade, muitas vezes eu já cansei de ver situações em que as pessoas não gostam de determinado signo, mas tem a Lua, tem o ascendente ali, ou tem vários planetas ali, ou tem o planeta que rege um desses 3 fatores da tríade básica ali também. E muitas vezes ela está olhando uma parte de si que reconhece, mas não gostaria de reconhecer, que ela vai apontar o dedo assim e vai aponta a sombra do outro, mas está vendo, né, a própria sombra com os 4 dedos restantes apontados para si mesmo. Entender essa tríade básica ela é muito importante, porque a gente tem uma introdução ao nosso conhecimento de si, né, o comportamento, as circunstâncias mais básicas com as quais a gente vem a lidar, e ao longo da vida o Sol, a Lua e o Ascendente vão fazer parte dos muitos elementos que vão falar sobre vocações. Não estou falando aqui do que é, por exemplo, zodíaco, signos, casas. Eu vou começar a dar essa explicação primeiro para poder chegar no Sol, na Lua e o Ascendente. Tem uma outra sequência de aulas também só sobre esses conceitos, o que é zodíaco, o que são signos, o que são casas astrológicas, a diferença entre uma coisa e outro, planetas, aspectos. A gente faz um conjunto de explicações dos conceitos para depois a gente passar para a explicação e a interpretação, porque não adianta a gente chegar e falar assim, é muito fácil, é só ler no almanaque, o signo tal é assim, porque na verdade quando a gente está descrevendo o signo X ou Y, a gente está falando de uma variável, né, uma variável possível dentro do mapa, sendo que, conforme vocês vão ver na hora que eu começar a mostrar aqui na tela, quem não está acostumado, quem não está habituado a ver astrologia, só acompanha na base do consumo do que é produzido popularmente, então vai se surpreender com a quantidade de variáveis que existem ali no mapa. Então só o signo não é suficiente para dizer uma coisa. Mas o que eu vou mostrar aqui, que são o Sol, Lua e Ascendente, já é um entrecruzamento de 3 variáveis importantíssimas. E já vai dar uma diferença imensa. O fato de você saber que tem o Sol, né, que é o famoso seu signo, em algum signo, a Lua num outro e o Ascendente no outro. Você tem 3 temperos para manifestar um pedaço da sua enorme complexidade. Eu vou até abrir já aqui o desenho do mapa para vocês me acompanharem direitinho. Vocês vão me ver lá no cantinho superior direito de novo, aqui, que é esse mapa aqui, tá? Vocês já devem estar vendo o desenho do mapa a essa altura, e comigo lá no cantinho pequenininho explicando aqui a coisa. Bom, qual a razão da gente entender a matriz do mapa? Primeiro vamos entender aqui uma brincadeira que eu fiz aí com o título do curso, né? O mapa astrológico, que é esse desenho aqui todo, para quem não está acostumado, eu vou partir lá do fundamentos, de quem está começou a ter os primeiros contatos com a astrologia,
para chegar até onde é o nosso objetivo, que são as identificações e descrições do Sol, da Lua e do signo ascendente. Para que vocês já comecem a se acostumar com os símbolozinhos. Esse desenho aqui, que é uma bolinha com um ponto no centro, é o símbolo do Sol. Tá? Aqui a Luazinha, que fica óbvio, né, de ver. Desenhozinho da Lua, e o ascendente é essa linha vermelha sempre do lado esquerdo de quem olha, o lado esquerdo do mapa aqui, tá? Que vai representar o horizonte a leste do local de nascimento naquele dia, naquela hora. O horizonte a leste do local de nascimento, ele também pode ser o horizonte a leste do local em que uma pergunta é feita, o horizonte a leste em que uma instituição que é formada pela primeira vez, uma empresa, um país. Então, esse horizonte a leste, né, que é essa linha aqui que vocês estão vendo, aqui que eu estou mexendo com o cursor, até onde a Lua está bem em cima, essa aqui é a linha que vai mostrar o horizonte. Nesse caso, o ascendente desse lado aqui é o horizonte leste e aqui o horizonte oeste. Ascendente, descendente. O signo ascendente tem esse nome porque, na medida em que a gente vai mexendo aqui com o mapa, vejam só, vou fazer uma outra partilha aqui de tela para vocês me acompanharem, que é um mapa de agora, e colocar ele aqui. E vamos agora compartilhar novamente a tela. Bom, esse mapa aqui é o mapa de agora, inclusive, né, de 18 horas e 25 minutos, a hora que eu comecei. Reparem aqui no que eu estava mencionando, que eu estava explicando ser o chamado signo ascendente dentro do desenho do mapa. Isso aqui é o desenho do mapa astrológico todo. Para quem não pegou, Sol aqui, né, Sol aqui é o círculo com ponto no centro, a Lua é um desenhozinho de uma Lua mesmo, e o ascendente, que é essa linha sempre localizada do lado esquerdo do mapa. Nesse caso aqui, mesmo que você não conheça os glifos, os símbolos de cada signo, me permitam só dizer do que se trata, para depois a gente chamar a atenção para cada uma dessas coisas. Esse ascendente aqui está no signo de Libra. E por que o ascendente se chama ascendente? O nome já está dizendo que ele sobe, né? É o signo que está subindo, que está ascendendo no horizonte a leste. Por que o horizonte a leste? Porque é sempre o horizonte a leste que vai mostrar o movimento da Terra. Então, o ser humano, quando está aqui posicionado em cima, né, esse mapa aqui, o mapa astrológico, ele é uma esquematização do céu. Então, o ser humano está sempre aqui no centro, onde está a minha cruzinha aqui do cursor. Ele está sempre aqui no centro. Aqui para cima é tudo que é visível acima, né, do solo. O solo está aqui é o solo, tá? Onde você pisa. Essas duas linhas aqui, leste, oeste, e aqui para cima está o meio do céu, é tudo que você vê acima da sua cabeça. O meio do céu, inclusive, aqui está marcado por essa linha vermelha. Aqui embaixo está o fundo do céu, que muitos vão chamar também de Imum Coeli, né, o fundo do céu. Esse é o Medium Coeli, que é o meio do céu que está aqui em cima. Então é tudo que você vê aqui em cima e tudo que está aqui embaixo do solo, né, de onde você pisa. O ascendente, ele é aquele fator que vai descer, né, ele desce aqui, mas o signo sobe, né, o que desce na verdade é o horizonte, perdão, o que desce na verdade é o horizonte, o signo vai subir. E vejam aqui graficamente como é que isso vai acontecer. Eu vou progredir aqui esse mapa, vou fazer ele se mover minuto a minuto, rapidinho. Olhem aqui como é que ele está se movendo. Reparem que aqui, enquanto eu estava mexendo lá no cursor, eu vou até fazer ele aqui com uma velocidade lenta, para que vocês acompanhem. Olha só, enquanto ele está se movendo, olha o signo ascendente ascendendo. Olha aqui, ó, aqui o horizonte e aqui Escorpião ascendendo, ó, enquanto eu estou animando o mapa. Aqui, se vocês olharem o reloginho aqui, vocês vão ver que a hora vai passando, né? O ascendente é aquele signo que é calculado pela região, pela localidade, de acordo com as coordenadas geográficas daquele lugar, e calculado também com a data, horário e a cidade que a gente usa para poder ter as coordenadas geográficas.
E esse horário, de acordo com a modificação que ele faz, né, de acordo com o que o tempo passa, você vai ver que o signo vai mudar. E é por isso aqui, eu estava explicando, porque é por isso que o signo se chama ascendente, porque ele vai ascendendo aqui dessa maneira, né, que se a gente for colocar isso graficamente, é dessa maneira que ele ascende, que ele ocorre. Vamos entender como é que a coisa aqui vai funcionar. Primeiro, vamos saber o que é, qual é a diferença, vou fazer uma diferença breve aqui entre zodíaco, signos e casas astrológicas, planetas e tudo mais. Para começo de conversa, como nós vamos tratar de Sol, Lua e Ascendente, astronomicamente falando, Sol e Lua não são planetas, obviamente. O Sol é estrela, a Lua é satélite da Terra, e o Ascendente é puramente a própria Terra se movendo, é o horizonte a leste. Tá? Então não estamos falando de planetas aqui por enquanto, mas em astrologuês antigo, que a gente herdou desde lá da Antiguidade até a Idade Média para cá, a gente chama o Sol e a Lua também de, aspas, planeta, justamente para fazer uma referência ao fato de que eles são astros errantes. Planeta é astro errante. Então, quando a gente chama Sol e Lua de planeta, a gente não está achando que eles são planetas de fato, mas sim que se refere a astro errante. Isso virou um hábito, virou uma convenção entre astrólogos do mundo inteiro, mas não há essa incoerência, né, aparente. O que é planeta, então? Né? Os planetas, vocês vão ver que são esses glifos aqui no desenho do mapa. É bom que a gente olhe primeiro para o desenho do mapa para ver como é que eles são distribuídos. E esse mapa aqui, que é o mapa da hora que a gente está conversando, é bom que está todo mundo aqui disposto a conciliar, né? O curso começou efetivamente às 18h20, 18h25, quando o ascendente estava em Libra, né? E normalmente quando a gente começa uma aula ou alguma ação qualquer com o ascendente em Libra, normalmente há o coletivo que está envolvido naquela ação tende a procurar concórdia, né? Tende a procurar parceria, associação, quer ser ouvido no sentido de conjugar, convergir mesmo as coisas opostas e dissonantes, que é evitar dissonâncias, né? Então é muito interessante a gente começar a aula com essa característica. Então vejam só, reparem aqui que o Sol do mapa aqui em questão está dentro desse campo aqui vermelho, que eu pintei aqui de vermelho, de propósito para poder diferenciar. O desenho do mapa aqui está esquematizado, há astrólogos e softwares que vão desenhar o mapa de maneira diferente. Vocês também podem calcular isso, aliás, vocês podem calcular o próprio mapa lá no site que eu mostrei. Vai lá em carlosholanda.com.br e vocês podem entrar ali de como calcular o mapa, né? Que tem um sistema, um programinha excelente para fazer, até bonito assim, coloridinho como esse, para calcular o próprio mapa. Então quem não está acostumado, pode fazer o cálculo ali e já começar a identificar os símbolos que eu estou identificando aqui agora. Aproveita. Então vejam só, o Sol está aqui, né, nesse ponto, e esse campo aqui, né, cada um desses campos aqui dividido é um signo. Tá? Um signo no sentido tropical da coisa. Por que eu estou dizendo que o signo tropical? Porque você vai poder discernir entre o zodíaco trópico e o zodíaco sidéreo ou sideral. O zodíaco trópico é esse que os astrólogos no Ocidente usam para fazer o cálculo pelas estações do ano. Eles não coincidem exatamente com as constelações. Né? O zodíaco sidéreo é o zodíaco das constelações, sidéreo ou sideral, o zodíaco das constelações. Então muitas vezes vocês vão ver diferenças entre as afirmações de diferentes linhas de astrólogos, colocando o seu mapa, né? Vai fazer o seu mapa, por exemplo, com a astrologia védica, vai ter uma diferença de posição dos fatores. Essa altura vocês já devem estar vendo, eu estava marcando aqui o Sol, né? Esse aqui o Sol nesses campos aqui, ó, nesses campos. Tá? E então aqui, cada um desses campos é um signo. Agora, qual é a diferença entre zodíaco, signo, casa e planeta? Né? Como eu estava explicando, o signo, tal como a gente trabalha com eles aqui no Ocidente, no modelo ocidental, desde a Antiguidade até a Idade Média e até aqui,
é aquilo que faz a divisão das estações do ano, é dividido pelas estações do ano. Então marca-se pelo ponto vernal, que é o ingresso do Sol em Áries, trocando em miúdos. Quem quiser aprofundar sobre esse conceito de ponto vernal, tem um vídeo sobre estrelas fixas, uma aula sobre estrelas fixas no canal aqui do YouTube. É só assistir lá, dá para aprofundar, tem 1 hora e pouca de aula só disso. E então quando o Sol entra em Áries, você está disparando todo o zodíaco a partir desse ponto inicial, que é o ponto vernal, que vai dar origem no hemisfério norte à primavera e aqui no hemisfério sul ao outono. Mas o equinócio de Áries é que é o desencadeador de todo um processo do ano, né, de todas as estações do ano. É ali que começa o ano zodiacal. Tanto que a gente chama de zodíaco solar quando a gente coloca o Áries lá no começo e vai para o Peixes até o final. Aí, bom, e a diferença entre zodíaco e signo é que uma coisa é o zodíaco estelar, né, o zodíaco sidéreo, que é baseado nas constelações. Outra coisa é o signo, conforme a gente trabalha aqui no Ocidente, que são essas divisões matemáticas arbitrárias, desde a época até anterior ao Pitágoras, né, essas divisões que produzem o zodíaco bem redondinho, bem certinho, sem variações de tamanho. Cada um desses signos tem 30 graus dentro de uma circunferência que tem 360. Tá? E o que é casa astrológica? Se vocês me acompanharem aqui no desenho, as casas astrológicas estão aqui divididas por essas linhas aqui que a gente chama de cúspide. O nome é horrível, né? O nome é horrível, mas aqui em latim, na época, não era horrível. A cúspide significa ponta, né? Cada uma dessas linhas mostram a ponta do setor aqui, que são as casas. As casas astrológicas são as coisas que traduzem os signos, que traduzem esses campos de experiência que são revelados pelos signos em coisas literalmente, coisas, situações concretas, pessoas, relações imediatas e palpáveis. As casas são essas relações, enquanto o signo, que é o grande conceito, que é o grande símbolo, que é o arquétipo, a coisa profunda do inconsciente, se você usar psicologia junguiana, que aquela coisa profunda que emite, né, que representa toda a somatória de experiências humanas, né? O zodíaco ele condensa todo o ser humano dentro de si. E as casas, na medida em que elas tocam cada um desses signos, as cúspides, cada vez que elas tocam esses signos, elas vão traduzir essas características que pertencem a todos nós. Todo ser humano tem os 12 signos dentro de si, de alguma forma, reproduz aquele comportamento mais frequente e intensamente ou menos, mas vai reproduzir de algum modo e em alguma época. Tá? Então já é importante que se pense dessa maneira. E as casas, elas que vão fazer o papel de fazer essas experiências que são arquetípicas, simbólicas, profundas e às vezes até inacessíveis, se tornarem coisas palpáveis e experienciáveis na vida cotidiana. E cada casa tem um assunto, às vezes muito parecidos com os signos aos quais elas são associados. Tá? Não vamos entrar hoje no assunto casas para a gente não precisar desenvolvê-las totalmente. Vamos ter um curso inteiro só sobre elas. E eu vou até retomar essa explicação que eu estava dando no curso Casas Astrológicas. As 12 casas também é uma dessas masterclasses que a gente está oferecendo. Agora, planetas são... Se você pegar o zodíaco com os signos e as casas, os signos são o cenário sobre o qual os atores, que são os planetas, vão passar. E as casas são meio que o enredo. Casas, os aspectos são esses ângulos aqui que os planetas formam. Essas linhas azuis, vermelhas aqui, que hoje não vem ao caso, a gente não vai gastar muito tempo com eles aqui, porque senão confunde. Mas os planetas são os atores que estão vivendo um determinado enredo, mas que tem que se submeter a um cenário no qual eles passam. Se a gente puder fazer essa analogia. Então, na medida que os planetas, né, vou incluir aqui o Sol e a Lua nessa brincadeira, eles estão passando pelos signos, a gente tem modificações comportamentais coletivas
né, modificações de potenciais coletivos de experimentos da realidade, e também modificações internas. Quando a gente nasce com um mapa astrológico, suponha que uma pessoa tenha nascido na hora, aqui no Rio de Janeiro, na hora em que eu abri esse desenho aqui, conforme está aqui, 18h25, hoje, dia 30 de março de 2020. Ela teria esse desenho aqui desse mapa, que é uma fotografia do céu esquematizada e uma fotografia também de seus processos inconscientes, de todas as suas experiências de campo. O que eu estou chamando de experiência de campo são aquelas experiências que circundam o indivíduo e não ficam apenas restritas àquilo que ele tem interiormente, aquilo que ele sente dentro de si ou que manifesta a partir de si, mas todas as coisas que ocorrem simultaneamente. Isso é que eu chamo de experiência de campo. Chegou uma questão aqui do Caio. Os 12 signos têm a ver com os 12 meses do ano. Sim, exatamente, Caio. E todos estão em 30 graus e tem a ver com os 30 dias dos meses. Precisamente. Só acrescentando um dado, né, que a pergunta do Caio está muito pertinente, que esses graus, né, o ano tem 365 dias, né, e o ciclo só tem 360 graus. Então a gente tem uma aproximação. Então como é que pode o ano ter 365 dias e o mapa ter menos graus do que dias? É porque o ano tem esse tempo a mais, esses 5 dias aí, aspas, né, a mais, porque está sendo contado por um calendário solar. E o calendário solar, o Sol não anda 1 grau, né, 1 grau por dia absolutamente certo, ele anda um pouquinho menos. Então a gente só arredonda. E nesse um pouquinho menos, no final do ciclo todo, depois que ele acaba de andar o zodíaco todo, vão sobrar ali horas suficientes para formar 5 dias. E ele vai fechar o ciclo nesse andamento. Tá? Mas você pode dizer que esses 30 graus são equivalentes aproximadamente, sim, aos 30 dias. Ok? E sempre começando no ponto que determinam as entradas das constelações. Seria muito fácil a gente ter um zodíaco começado sempre no primeiro dia de um mês, né? Aí seria bom pra caramba, mas isso aí é uma coisa que foi o calendário criado, o calendário com o qual a gente convive, que é o calendário gregoriano, ele foi criado muito tempo, milhares de anos depois desse processo aqui ser construído, porque foi construído com base em observações empíricas da natureza e da convivência do ser humano com a natureza. Essa que é a grande questão, esse que é o grande negócio. Já tivemos aqui uma dimensão do que é zodíaco, signos, planetas, com diferentes olhares, né, rápido aqui brevemente, e vamos entender aqui por que eu estou chamando o Sol, a Lua e o Ascendente de matriz. Na verdade, a matriz mesmo, é o próprio mapa, é de onde tudo vai partir. Qualquer coisa que você fizer, seja uma leitura de personalidade, seja previsões, tudo vai ter que remontar, vai ter que remeter ao seu mapa de nascimento. Às vezes, quando a gente vai olhar vídeos, textos, com informações como aquelas mais horoscópicas, né, aquelas que são baseadas no, olha, o que está acontecendo no céu nesse momento, aquilo ali se tira uma amostragem para poder determinar uma faixa de possibilidades com uma folga relativamente larga para cada um dos 12 signos. E nesse caso, quando a gente fala de cada um dos 12 signos, não se está falando somente do chamado signo solar, mas sim das ênfases, né, de pessoas que têm ênfase. Podemos dizer aqui, por exemplo, o que são ênfases, né? A posição, esse Sol aqui, ele está no signo de Áries, aqui, ó. Isso aqui é o símbolozinho do Áries. A Lua aqui está em Gêmeos. E o ascendente aqui está em Libra. Podemos dizer que uma pessoa nascida com esse mapa aqui, ela tem ênfase em Áries, em Gêmeos e em Libra. Né? Só para começo de conversa. Tá? Fora que ainda pode ter uma ênfase aqui em outros fatores que tem esses aglomerados de planetas, né, que alguns vão chamar de estélio, né? Dá ênfase também naquilo ali. Então, quando um trânsito geral nas vias horoscópicas de tradução do céu, né, aquelas coisas são mais populares, são mais para quem não está acostumado a conseguir acompanhar, o que vai se fazer uma amostragem com margem de manobra larga, com uma tolerância larga também, para que se veja
até que ponto você pode experimentar aquelas situações em potencial sobre estas ênfases. Entenderam? Está me acompanhando? Espero que sim. Se não estiver acompanhando, gritem, porque a nossa equipe aí com a Simone vai me avisar. Então, olha só para vocês também terem uma ideia. Quando você está se referindo ao seu signo, olha só, aqui está o signo solar, né? Aqui está o Sol em Áries. Quando ele passar aqui mais alguns, nesse caso ele está em 10 graus aqui no desenho, é bom a gente ver isso no desenho do mapa, porque fica tão mais fácil de entender. Olha aqui, ele está em 10 graus e 38 minutos de Áries aqui nesse desenho do mapa. Em outros softwares vocês vão ver isso meio desenhado um pouco diferente, mas a informação matemática é a mesma. E se ele está a 10 graus, faltam aproximadamente 20 dias para ele entrar aqui em Touro, né? Nós estamos em 30 de março, lá por volta de 20 de abril, né, por volta de 21 de abril, ele está entrando aqui em Touro, tá? Que é quando ele vai transitar por aqui por mais um mês e assim sucessivamente, passando por todos os signos. Cada um dos signos, como eu falei, representa um processo ligado à abertura, culminância e o fechamento de uma estação do ano. Então, quando a pessoa se refere a um signo só, olha só que coisa curiosa. Você está aqui com o signo solar, que o fulano é ariano, é desagradável porque é briguento, tal, mas também toma iniciativa, mas também tem uma capacidade de liderar, de sair na frente, competitivo e tudo mais. O fulano é taurino, tal. Só que está esquecendo que, além do Sol em Áries, a Lua está em Gêmeos temperando o padrão. Está temperando fortemente o padrão. O ascendente está em Libra. E isso é muito curioso, porque há um tempero em cada um desses comportamentos. Uma pessoa que tem um Sol num signo, ela fatalmente não vai reproduzir o estereótipo que você vai ler numa publicação popular ipsis literis, especialmente se tiver essa distribuição de fatores pelo mapa. Tudo que está aqui dentro, gente, tudo conta. É por isso que é tão importante a gente fazer uma leitura com um profissional ou estudar propriamente dito, para poder não ficar rotulando com tanta veemência alguma coisa com base em informações parciais ou com preconceitos, né? Porque a gente pode estar sujeito a preconceitos mesmo, porque as pessoas às vezes têm experiências típicas, repetitivas com determinadas pessoas cujos signos solares às vezes, né, incomoda, né? A pessoa pode, fulano de tal do signo tal, assim, 10 pessoas que eu conheço do signo tal me incomodaram, tal. É preciso, é interessante até, né, ver em que ponto do mapa, em que casa, que isso bate, que se você tem se vamos supor, a pessoa não gosta de libriano, né, mas aí tem um ascendente em Libra, ela está, né, é o roto falando do rasgado, né? Então não gosta de libriano porque provavelmente você tem um comportamento muito parecido, né? E tem algo ali que você não reconhece, né? Às vezes nem sabia que tinha esse ascendente, não tinha calculado o mapa apropriadamente. E, bom, antes de descrever alguns desses pormenores, vamos entender o que significa o Sol, o que significa a Lua, o que significa o ascendente, além do que eu já falei aqui. Se a gente for trocar em miúdos, vamos fazer aqui um resumo. O Sol vai representar, entre outras coisas, a consciência, tá? O Sol, a consciência, a Lua, o sub ou o inconsciente. Calma, gente que já deve ter lido aí na internet sobre os planetas transsaturninos, né, Urano, Netuno e Plutão, falando de Plutão e Netuno como inconsciente. Isso está correto, mas desde que o mundo é mundo, desde que a astrologia começou a ser estudada, desenhada nas sociedades, a Lua sempre foi essa representação daquilo que não é consciente. Ela está ligada ao estado de não vigília, ao estado dos sonhos, né, o sono, a noite, enquanto que o Sol é a vigília consciente, o modo de você se expressar conscientemente, aquela coisa com a qual você se identifica mais depressa, né? Na verdade, eu gosto de dizer, por experiência própria, por uma questão até empírica, que Sol, Lua e Ascendente são as coisas com as quais você se identifica mais rapidamente, mais conscientemente, mesmo a Lua representando esse aspecto inconsciente, que eu vou chegar lá para vocês entenderem por quê. Mas vamos entender o Sol.
O Sol, que além desse estado consciente, essa identificação mais imediata, ele tem associações simbólicas paralelas e possivelmente periféricas, como eu estava explicando, com as figuras paternas, né? As figuras paternas que eu falo pai, patrão, né? Que é o sujeito que dá uma referência masculina. Desde quando você é criança até quando você projeta isso em alguma espécie de liderança social, alguma forma de você também se auto-perceber, né? É diferente de autoafirmação. Autoafirmação é uma outra combinação de fatores. E olha só, me permitam abrir um parênteses aqui importante. Combinação de fatores é tudo que você tem que fazer na hora de ler um mapa. Ele é uma gramática. Isso aqui tem uma gramática aqui dentro. Então, quando você fala assim, eu tenho o Sol no lugar tal, mas eu tenho o ascendente no lugar tal. Isso aqui vai ser temperado, você vai temperar um significado com o outro, mas vai também temperar com esses aspectos. Vai também temperar com a posição do Sol numa casa astrológica. Então esse fator que representa pai, representa uma forma de se conscientizar do que o Jung chamaria de ânimos, né? Esse elemento mais masculino. A Lua é a ânima, a alma. E que seria essa coisa do masculino projetado nas realidades exteriores, na forma das mais diversas relações com pessoas que têm carisma, que têm ego forte, que se impõem, que centralizam. Isso tudo é função solar. Não importa o signo em que esteja. O Sol, em sua essência, representa justamente essa característica de centro, de consciência e de autopercepção. É claro que quando a gente tem o Sol em determinados signos, essa autopercepção e essa consciência vão se manifestar de forma diferente e vai acontecer essa autopercepção de modo diferente. Pessoas quando tem o Sol em signos em que ele está muito poderoso, como é o caso de Áries e de Leão, onde ele está em domicílio, nesse caso, o sujeito tem tanta autopercepção que às vezes só fala de si, eu, né? Essa coisa de egótico, né? De Áries, Leão, né? Às vezes o Sagitário também, que é um signo de fogo. Todos os 3 signos de elemento fogo. Ainda tem isso para você levar em conta na hora de ler o mapa, dentro da gramática do mapa. O mapa é uma verdadeira linguagem, né? Você tem que levar em conta que se você pegar um texto para ler, você tem que levar em conta letras, formação de frases, vírgulas, pontuação, acentuação, conjugação de parágrafo, sentido de texto e todo o conjunto de uma obra. É assim que você vai ler um mapa. Ele é tão complexo quanto uma biblioteca, não é nem um livro, né? É um negócio complexo para todo ser humano, é uma complexidade enorme. Quando a pessoa diz assim, olha, já estou te conhecendo de verdade, dá vontade de rir, porque nenhum psicólogo que te acompanha por décadas te conhece de verdade 100%, não existe isso. Você vai aprendendo a lidar com os seus processos conscientes e inconscientes ao longo do tempo, a vida inteira, e vai morrer fazendo isso, né? Então é sempre uma dinâmica. Então ninguém te define assim de uma vez só. Mesmo numa leitura de mapa, que ajuda a definir muito, né? Não fecha completamente o círculo. Tudo que está acontecendo é que você está vivendo um grande processo de aprendizado. Tem mais uma questão aqui que eu vou interromper a explicação do Sol só para ver como é que ela está. Deixa eu ver, para ela não ficar muito longe. O Armando diz aqui, a Lua é inconsciente quando o Sol e a Lua estão no mesmo signo? Como entender? Muito boa pergunta. Então deixa eu só... Armando, eu vou primeiro explicar aqui, finalizar a explicação do Sol e vou voltar à sua questão, para ficar bem fácil, que a sua pergunta é muito boa, especialmente para quem está começando a ter umas noções do mapa, né? E vejam só, além desse aspecto consciente, o Sol também vai representar um dos fatores de maior peso. Porque isso é uma das razões pelas quais eu estou colocando aqui na aula Sol, Lua e Ascendente. São os fatores assim de muito peso, né? Eles são tão fortes, né, que é aquela coisa que eu já falei. Você encontra alguém aqui, começa a conversar 5 minutos, você já tem, se você já tem algum conhecimento astrológico, você já consegue até identificar alguns padrões, né? Poxa, você é sagitariano? Não sou não, eu sou canceriano. Aí quando vai calcular o mapa, está lá o ascendente Sagitário.
né? E é curioso que quem está acostumado começa a perceber essas nuances por trás das aparências, por trás dos poros, né? É muito fácil de perceber isso. Então o Sol seria esse lado mais consciente, mais autoafirmativo, mais direto, nítido, expressivo e claro, que vai mudar de padrão, que vai expressar mais ou vai expressar menos de acordo com o signo em que vai se encontrar. A Lua, que é esse fator inconsciente, é o que eu estou chamando aqui de inconsciente, porque tem muito mais atribuições do que isso. A Lua vai representar o feminino, as relações que o indivíduo tem com esse feminino, com a ânima, com aquilo que é feminino em si, com a mãe, com mulheres mais velhas, né? Enquanto que o Sol é o pai, a Lua é a mãe, que são as contraposições complementares, né? Necessárias e complementares. Tem muita gente que coloca assim, o Sol é o fator mais forte, depois vem a Lua. Eu particularmente, eu gosto de dizer que Sol, Lua e Ascendente têm praticamente o mesmo peso. São extremamente fortes, extremamente poderosos, extremamente importantes. Isso não significa que os outros fatores do mapa não sejam muito importantes, mas é porque esses aqui eles ultrapassam as camadas de todas as coisas que a gente coloca na frente, né? Eles são as primeiras coisas que a gente vê. E também é senso comum, é até um consenso entre astrólogos do mundo inteiro, e já tradicionalmente, você pega um manual lá do comecinho do século XX de astrologia, vai dizer assim, a primeira coisa que você vê em alguém é o ascendente. E aí eu torno aqui baiolandamente a dizer, eu não discordo do fato do ascendente ser a primeira coisa que as pessoas veem umas nas outras, mas eu acrescentaria sim, né, de tanto quebrar minha cara, de tanto empiricamente experimentar situações diversas, que a Lua e o Sol também aparecem. Quantas vezes eu já fui fazer reuniões comuns, né, não era nem de trabalho, nada, e vem uma pessoa falando, e o sujeito assim, super dócil, super delicado, mas com uma mandíbula forte, igual a do Schwarzenegger. Né, a cara dele parecia do Schwarzenegger. Eu falei, pô, Schwarzenegger é leonino, esse cara deve ser leonino. Eu perguntei para ele, não, eu sou libriano. Eu falei, poxa, não consigo identificar. Aí eu fui levantar o mapa dele, a lua dele estava em Leão, fica expressivo, até no corpo. Então, o ascendente de fato determina muita coisa na aparência. Mas se vocês observarem com o tempo, ficarem fazendo esse exercício, até lúdico, até gostoso de fazer, vocês vão ver que o Sol, Lua e Ascendente participam da construção do rosto. O ascendente é mais o rosto, né? Mas o resto participa do rosto, da compleição física, né? do modo de de gesticular, do modo de articular palavras. Então eles sobressaem mesmo, por isso que é tão importante essa coisa. Aí respondendo a questão do Armando, enquanto eu vou falando aqui sobre a Lua. A Lua, já falamos, é inconsciente, está ligado à mãe, ao feminino, mas também é uma forma de reagir ao mundo, enquanto que o Sol ele age de uma maneira autônoma, né? Ele decide, tem percepção, ele está com cara de córtex pré-frontal, né? Tá bem aqui na cara, que é o cara que decide, é aquela coisa que tem consciência para fazer. A Lua ela reage no automático, uma forma automática, que já é prévia, já vem herdada, né? Na verdade, tudo que tem no mapa, alguma coisa vai ter um pezinho com os seus antepassados, seus familiares todos. Tudo que tem no mapa vai ter um contato com os antepassados. Mas a Lua é aquela expressão que... Qual é aquele fator que é herdado de geração em geração que você mais produz, que você mais expressa? E também aquela coisa que é ligada mais ao sistema nervoso autônomo, né? Que é a reação que você tem ao ambiente, a reação que você tem ao mundo, as reações automáticas também a determinadas circunstâncias, atrações e repulsas, são as repulsas que você tem para se sentir seguro. A Lua lida com essa ideia de que aqui que é que eu pertenço, aqui eu pertenço. Enquanto que o Sol fala assim, isto aqui sou eu. A Lua fala, eu sou aquilo a que eu pertenço, aquilo com o que eu me envolvo. Olha que interessante, né? Porque ninguém é uma ilha, e a Lua vai começar a estabelecer as primeiras conexões primárias que a gente precisa para sobreviver. Inclusive ela está ligada à ideia de nutrição. Tá? Aí pegando aqui a pergunta do Armando,
A Lua é inconsciente quando o Sol e a Lua estão no mesmo signo? Sim, ela simbolicamente, ela sempre vai representar a ideia de que é o inconsciente. Só que assim, quando está no mesmo signo, você vai manifestar tanto a sua reação autônoma, né, a sua reação, assim, as suas decisões conscientes, quanto as reações automáticas, tudo mais ou menos sincrônico, mais ou menos do mesmo jeito, que está repetindo o arquétipo que está por trás deles. Tá? Mas ela continua sendo uma reação inconsciente. Só que assim, está unindo uma coisa com a outra, né? O consciente com o inconsciente está unindo uma coisa com a outra, está fortalecendo bastante aquele arquétipo que está lá por trás, né? A pessoa, ela age, reage, sente e ainda tem relações parentais, né? Tanto com o pai quanto com a mãe, Sol e Lua, de uma maneira que representam os atributos daquele signo nos quais esses dois fatores se encontram. E quanto ao ascendente, um resumo bacana sobre o ascendente, porque dá para falar até dizer chega, né? O que significa? Como eu vinha falando, ele é o ponto localizado a leste, né, no horizonte a leste, naquele momento em que a pessoa respira pela primeira vez, que depende das coordenadas geográficas, depende do horário, para que ele possa ser calculado, e existe todo um processo matemático para chegar nele, que hoje em dia os computadores facilitaram para caramba. A partir do ascendente é que são calculadas também as casas astrológicas. Olha, o ascendente, eu gosto de dizer que ele é o seguinte, ele é a condensação também de forma consciente, também, só que é uma forma mais concreta, ele é um concretizador, ele é um fator que vai dar corpo, tanto é que ele também representa, entre outras coisas, corpo, é ele mais alguns outros fatores. Ele que vai dar corpo, concretude, manifestação explícita, externa, palpável a alguma coisa que é potencial. Então, digamos, olha aqui no meu cursor, digamos que o mapa astrológico todos sejam seus potenciais. E através do ascendente que você vai ter uma lente ou um filtro, é por onde todos esses potenciais vão começar a passar. É com o seu ascendente que você se expressa mais clara e objetivamente. Assim, alguns não tão clara, nem mesmo objetivamente, né, se forem muito confusos. Mas a expressão mais imediata que a gente tem, mais até instintiva, ligada ao ascendente, aquela coisa que é mais, que sai sozinho, né? Vocês vão ver que há uma falácia sobre o ascendente chegar aos 30 anos e ficar mais forte. Isso não é verdade. O ascendente e a Lua, que são coisas. A Lua, que é uma coisa ligada à infância também, não falei, estou falando agora, que está ligada à infância, ela se manifesta às vezes primeiro, né? O Sol, a Lua e o ascendente sempre se manifestam muito, mas assim, na infância vocês vão ver a Lua da criança aparecer muito. O ascendente também, ele é a forma como você tangencia as suas relações com o mundo, você transforma aquilo em coisa concreta. E ele também é uma das formas de expressão da personalidade. Muitos, em modelos psicológicos, já chegaram a atribuir o ascendente ao ego, né? Ele também está ligado ao ego, mas são formas distintas de manifestação do ego. O Sol também pode ser isso, o ego consciente. O ascendente é o ego que às vezes se defende, mas não é só isso, tem muito mais complexidade para tratar ali. O ascendente, se a gente trocar em miúdos, fazer de uma maneira mais palatável, é aquela coisa com a qual a gente consegue abordar o mundo e consegue traduzir o mundo para si. É onde a gente começa a fazer esse processo de entendimento com o mundo, de relação com o mundo. Lembram que ainda há pouco eu estava explicando sobre a função das casas astrológicas, que é traduzir aquilo que é potencial, que está cósmico, né, que são os signos, para alguma vivência concreta, né? Pois é, o ascendente é uma dessas cúspides, né, de casa. Ele inicia a primeira casa, que é a casa do rosto, do ego, da personalidade, mas também os inícios. O ascendente é aquela coisa que inicia todas as coisas. Todos os inícios estão no ascendente. E ele tem uma qualidade bem mundana. Ele tem uma qualidade de tornar as coisas palpáveis, experienciáveis e de dar o pontapé inicial em alguma coisa. Portanto, dependendo do signo em que se encontra, o signo que se encontra no ascendente, até dos planetas que estão ali dentro da primeira casa, olha aqui, ó, no caso aqui, nesse exemplo,
quem está no ascendente é Libra, não tem planetas aqui dentro, né? Se tivesse planetas aqui dentro da primeira casa, isso também ia mexer bastante com a dinâmica do indivíduo, né? Com o modo como ele inicia coisas e age mais primariamente, né? A forma mais primária dele agir. Então, dependendo do signo que está aqui nesse ascendente, na cúspide do ascendente, né, e você vai ter um tipo diferente de manifestação primária, um tipo diferente de forma de se expor, de se colocar ao mundo. Tá? E se você juntar esses três fatores, o Sol, a Lua e o Ascendente, vocês vão ter uma condição muito peculiar, que já dá para a gente ter uma dimensão do quanto o indivíduo é diferenciado, falando em termos psicológicos, né? Falando em termos psicológicos e até sociológicos, o quanto o indivíduo pode ser diferenciado. O elemento indivíduo, ele parte primeiramente desses três fatores. Primeiro aparece com esses três fatores, depois é que todo o grande processo, né, se for falar junguianamente, todo o grande processo de individuação é a concatenação de tudo quanto é fator que tem no mapa e a integração deles, tanto consciente quanto sombra, tá? Tanto aquilo que é consciente ou inconsciente. Então, esses três fatores, Sol, Lua e Ascendente, eles já são o primeiro passo para você decodificar o diferencial que cada um tem. Vocês vão ver que ascendente, às vezes, fica como significador até de sistemas de vocação. A gente não tem só uma via como potencial, né, como aptidões, né? A gente não tem só as vias das aptidões. O sujeito é apto, ele tem capacidades natas de fazer determinada coisa. Mas ele também pode identificar, junto com essas aptidões, essas capacidades natas, uma vocação com a qual ele vai se identificar muito. O ascendente é um dos fatores que vão, ao serem entrecruzados, vão identificar essas possibilidades vocacionais, né? Fora isso, ele também vai fazer parte da personalidade. Bom, essa é a parte inicial da relação desses três e o resumo, né, o breviário de como é que esses três fatores, do que eles representam em si, separados do todo. Agora, junto com os demais, por exemplo, o entrecruzamento desses fatores, vamos voltar a esse desenho do mapa, porque eu vou usar sempre esse desenho aqui para a gente não se perder, para a gente ficar sempre com essa mesma referência, e é bom que ele é neutro, ele é o mapa da hora da aula, né? Você tem aqui uma pessoa ariana, um sol em Áries, né? O sujeito nasceu com o sol em Áries. Se você pegar aquela descrição de almanaque, vai ver, o sujeito tem iniciativa, é agressivo, irritadiço, fica com raiva de 5 em 5 minutos, né, tem facilidade de tomar a frente das coisas, alto grau de competitividade, pode se tornar irascível, difícil de lidar, ninguém consegue segurar o sujeito, não suporta a autoridade, não entra em acordo com ninguém. Só que essas características que são muitas vezes estereotipadas. Todo mundo que tem o Sol em algum signo vai manifestar as características desse signo em algum grau. A mesma coisa a Lua, a mesma coisa em relação ao ascendente. Às vezes as pessoas que estão começando têm até uma dificuldade em diferenciar a manifestação desses três, porque o comportamento sai misturado, né? Você não sabe quando é a Lua que está falando, quando é que é o Sol que está falando, mas aqui nesse caso é muito fácil identificar. Quando, por exemplo, o Sol aqui em Áries, eu estou descrevendo esse Sol aqui em Áries, mas ele tem o ascendente em Libra e a Lua em Gêmeos, que é uma bela debatedora e uma tremenda perguntadora, né? A pessoa com Lua em Gêmeos pergunta pra caramba, tem uma curiosidade nata, ela se sente segura, estável, né? A Lua tá ligada às marés, né? A Lua tem uma relação direta com as marés. E quando você procura o signo da Lua, você vai procurar também aquilo que representa no indivíduo a busca por estabilidade diante das marés emocionais, né? São as emoções. E você vê que esse sujeito aqui, que tem todo esse aspecto tão incisivo, tão direto, tão combativo, ele vai ter aqui uma racionalidade que é o porto seguro dele, onde ele vai procurar as saídas para se sentir confortável, que é um dos efeitos da Lua. Nesse caso, a Lua está em Gêmeos. Ele vai ficar confortável se comunicando muito, falando bastante, tendo que trocar ideias, buscando muita variedade. Não vai conseguir. Ariano já não consegue se contentar muito com
coisas muito, só uma coisa, né? Gosta de novidade, gosta do novo, né? Gosta de iniciar coisas, tá? Agora, junta o Sol em Áries com a Lua em Gêmeos, esse indivíduo aqui vai ter um outro tempero. Ele não vai ser só uma criatura meramente pautada pelo impulso, ele vai ser pautada pelo impulso misturado com alguém que tem muita necessidade de trocas interpessoais, né, de raciocínio bastante elaborado e muitas vezes é muito rápido, às vezes com uma pressa danada, né? Essa combinação aqui pode dar uma pressa para concluir as coisas, as pessoas ficam tirando conclusões muito depressa, né? Combinações assim, Áries Gêmeos são apressadinhas mesmo, tá? Mas muito inteligentes, muito hábeis, muito rápidas, meio MacGyver, né? Com capacidade de resolver problemas na base do improviso. Sem este ascendente, se a gente não considerasse que a pessoa tem este ascendente, ela poderia ter uma característica assim, muito incisiva, né, e ter a impressão de que todo mundo ficou burro demais, porque ele está aqui com muita velocidade para fazer as coisas, uma pressa danada para deduzir, concluir determinadas outras coisas, e com necessidade de mudar rápido de um assunto, de uma condição para outra, que é a combinação desses dois fatores. Essa necessidade de mudança está por conta da Lua em Gêmeos. A necessidade de ação e de não ser interrompido, não ter obstruções à frente, está por conta do Sol em Áries. Claro que aqui eu estou descrevendo apenas um pedacinho das características. Dá para a gente aprofundar ainda mais, mas só para vocês terem uma chance didática de me acompanhar, prestem bem atenção nisso. Esses dois fatores podem ser muito brigões. Mas aí você conhece a pessoa e a pessoa é um doce, né? Ela tá o tempo, ela chega já te dando bombom, ela já chega para te conversar com uma rosa na mão, já fala do seu cabelo como é que tá bonito, a pessoa pergunta como é que vai você, como é que estão as pessoas com quem você anda, tal. O que é isso? É um efeito desse tempero. O ascendente vai alterar essa dinâmica. O que poderia ser isoladamente uma coisa assim, sai da frente que você não entende nada do que eu estou falando, você é uma besta, né? Que é o Sol com Gêmeos aqui, né? O Áries com Gêmeos misturado, eles estão misturados, tá? Misturados. Aqui ele reage na base da velocidade mental, na múltipla informação, de muitas informações, só se sente seguro lendo, estudando, sabendo tudo, trocando ideias, entrando em tudo quanto é grupo de discussão e tal, e às vezes brigando, combatendo aqui, mas ele vai ser cordial. É uma tendência primária, ele vai juntar essa necessidade de trocas interpessoais com a necessidade libriana, é típica de Libra, de buscar partilhas, acordos, mediações, atenuações de conflito. Isso não significa que todo libriano seja santo, né? Tem esse lado bacana, como todos os signos têm. Como o Áries mesmo seria cheio de iniciativa e muito fraternal, no sentido de vamos todos juntos conseguir alguma coisa, desde que eu esteja na frente, né? Aquela coisa líder nele. Junto com essa característica geminiana de questionar, de ser cético, né? Ceticismo não é coisa feia, não, gente. Ceticismo é uma coisa boa. Só precisa... Me permitam fazer essa digressão aqui, porque o que muita gente condena quando vai estudar astrologia, porque a pessoa é cética. Gente, ceticismo é saudável. É preciso ser cético em algum grau para que você não caia em armadilhas tolas, né? O que vai dar margem àquele estereótipo da revistinha do geminiano que vai rir da sua cara, porque você caiu numa armadilha que, se raciocinasse um pouquinho mais, não teria caído, né? Às vezes de uma maneira até meio cruel, né? E esse cara aqui, com essa mistura de fatores, por que o geminiano faz? Porque é muito inteligente, muito veloz, né? E não é porque seja malvado, não é isso. Não tem a inteligência, a velocidade, às vezes a piada, não significa que o sujeito seja malvado, mas é porque ele é compulsivamente estimulado à troca, à conversa. Aí, só reforçando aqui, gente, que a aula é para iniciantes, tá? Então quem chegou agora, se tiver alguma expectativa de que eu vá muito além, eu estou aqui segurando, porque tem que ser para quem está começando aqui agora, tá? Agora, voltando aqui, olha, o ascendente em Libra, então ele tem essa questão de cordialidade, mas se você discordar muito dele, ele quer concordar contigo. Se discordar muito de Libriano, ele vai ficando furioso e ele vai invertendo a tendência que seria só de amortização de conflitos para entrar no conflito justamente. Ele quer que, se você não ficar, se não atingir meio termo, o libriano fica meio
furioso aqui, meio contrariado, né? Ele entra a sombra dele, que é o outro lado, que é o Áries, né? Bom, deixa eu ver aqui como é que estão as questões antes de prosseguir. Anne e Edu perguntaram o seguinte: em caso de um ascendente nos últimos graus do próximo signo, qual considerar? Tá, isso aqui também é bom para quem está começando. Só lembrando, vejam só, gente, a pergunta que a Anne e o Edu fizeram está considerando aqui os graus, tá vendo que tem vários graus aqui, vários dentinhos aqui na roda. Os últimos graus, vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer esse mapa, vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, só um instante. Fazer vocês verem graficamente. Agora vocês já devem estar vendo. Tá vendo aqui o ascendente está em 22/11 de Libra. Aí eu vou andar aqui vários minutos à frente até ele chegar lá no finzinho, quase virando Escorpião. Tá aqui 29 graus e 30 minutos de Libra. Se andar ali mais uns 2 minutos, ó, andar 2 minutos, 1, 2, virou Escorpião, tá vendo? 2 minutos virou Escorpião. Aqui, mas aqui está em 29 de Libra. Gente, ok, vamos considerar. Essa pergunta requer que eu dê uma voltinha ligeiramente longa, mas não muito. Mas vamos considerar o seguinte: a pergunta veio porque os dois ali devem ter lido bastante, né? E devem ter um arcabouço aí de leituras bom. Quando um fator na natureza está no seu limite, ele não muda assim de uma vez. Você não vai mudar da primavera pro verão uma vez só, né? O verão e o outono, né? Não vira uma coisa só quebrada, né? Ploft, ploft. Você tem gradações, né? O clima vai mudando aos pouquinhos. Então na natureza muitas vezes tem essa gradação e a gente vai perceber isso sobretudo quando a gente trata das casas astrológicas. Porém, gente, isso aí é uma coisa que a gente vai quebrando muito a cara, vai aprendendo a porrete de tanto observar e de ver as reações das pessoas, até na hora de corrigir o horário de nascimento, para ver em que lugar caiu o ascendente e as posições planetárias. E nesse caso aqui, por exemplo, esse que eu acabei de mexer aqui, com o ascendente em 29,30 de Libra, o pessoal pode falar assim: eu sou quase escorpiana de ascendente, né? Eu não sou muito libriano, sou quase... Não, querido, é Libra mesmo. A tendência, quando se trata de signos, a coisa bateu naquele signo, pode estar no finzinho, tá no último grau, tá lá encostando lá no final, ainda assim é a manifestação daquele ponto ali, tá? Nesse ponto o signo ele não representa essa folga, essa faixa, né? No máximo só quando há contatos entre planetas, um de um lado, outro do outro, isso acontece. Mas quando nesse caso aqui, ó, como a Anne e o Edu perguntaram, realmente fica restrito à manifestação do signo. Essa pessoa aqui continuaria com ascendente em Libra, com todas aquelas características. Ah, mas está quase no Escorpião. Será que não é por isso que a pessoa é muito vingativa? Bom, tem escorpião vingativo e tem escorpião que não é, gente. Cuidado com o estereótipo. Ele vai ter até um impulso assim, de ficar magoado, pisou no pé em 1912, não esquece, demora, né? Mas não é assim, tão simples, né? Não é tão óbvio, né? E lembrando aqui, uma coisa que eu gosto de lembrar para todo mundo, especialmente quem está iniciando, que os 4 signos mais perseguidos aí por causa do seu temperamento ou das descrições que fazem deles são Áries, Virgem, Escorpião e Capricórnio, né? Áries por causa do impulso, Virgem porque é muito controlador, muito cheio de detalhes, né? Muito chatinho com detalhes, o Escorpião porque é tido como o vingativo, o sujeito paranoico, e o Capricórnio porque é chato pra caramba, que fica controlando todo mundo e achando que todo mundo é incompetente. Isso tudo é estereótipo. Tem isso em algum grau em todo mundo, no lado mais sombrio, mais chatinho, né? Todo mundo que tem alguma ênfase, não precisa ser o Sol, nesses signos vai ter essas características manifestas, né? Com uma frequência um pouco maior do que a maioria das pessoas. Mas isso não significa que elas sejam assim 24 horas por dia, todos os dias do ano, e às vezes elas aprendem a desenvolver outras facetas que compensam. E em vez de manifestar o lado pior, manifestam aquele lado que seria um problema como um talento, manifestam como uma coisa boa.
O que muitas vezes parece um problemão, é um talentão que está meio deslocado, né? Foi para outro lugar que não deveria ser aquele. E é uma questão de treino, uma questão de autoconhecimento, principalmente de autoconhecimento. Tá? Então, respondendo aí a questão da Ana e do Edu, que tanto o ascendente quanto qualquer outra coisa nos últimos graus de um signo vai manter a característica do signo. Então, certo? Outro fator aqui, temos aqui, tem uma outra questão. Sol e Lua nos últimos graus também é para considerar esse signo que está nos últimos e não no signo seguinte? Sim, isso aí é uma questão muito legal. Eu gosto de ouvir de ouvir essa questão, porque acontece muitas vezes as pessoas, me permitam abrir esse parênteses, porque ele é muito didático, ele é muito legal, ele acrescenta para muita gente. Muitas vezes isso está cada vez menos frequente, porque a astrologia passou a se disseminar mais, as pessoas estão se esclarecendo mais. Mas nos anos 90 era muito frequente as pessoas não quererem que o filho nascesse em determinado signo, né? Que tinha horror ao signo. Aí faziam de tudo para nascer, né, fora do lugar, aí nascia com o sol lá no finzinho e fala, não, então ela não é desse signo, ela já está mexendo com outro, é uma pessoa boa. Não é uma pessoa ruim igual aquele signo, é uma pessoa boa porque está pertinho do grau da entrada do próximo signo. Não, o Sol continua naquele signo ali, não teve essa variação. A gente não escapa disso. Né? E é preciso a gente aprender a lidar com aquilo que tem, com aquela característica que nos é peculiar, e que às vezes as perguntas que chegam nesse sentido aí vêm porque a pessoa não consegue se identificar com as descrições que são comumente dadas na internet ou em outras publicações populares. Poxa, eu tenho esse sol ali naquele grau, está tão pertinho do final, e não consigo me identificar com o que me descreve. Então verifica, primeira coisa, o entrecruzamento dos 3 primeiros dados, Sol, Lua e Ascendente, vê o que uma coisa está dizendo junto com está cantando junto com outro tom. Né? Nesse caso aqui, vamos supor, eu vou mudar esse mapa aqui para meses da frente. Ó. Vamos colocar aqui um Sol em Câncer com um Ascendente em Capricórnio. Vocês estão aqui me acompanhando, né? Eu coloquei aqui o Sol em Câncer, aqui a Lua ficou em Escorpião e o Ascendente em Capricórnio. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, olha só, tudo que se diz a respeito do meu signo, no caso aqui do desenho, é o seu Sol em Câncer, né? Todo mundo que diz alguma coisa sobre o meu signo, fala que eu sou familiar demais, tenho características de provedor da minha família. Olha, eu até tenho, mas olha, eu tenho muita ambição, tenho muita necessidade de ganhar o mundo, que as pessoas me respeitem pra caramba, né? Isso aí quem está falando é a voz do ascendente. Quem está falando é a voz do ascendente. Entendeu? E se você ainda fizer o seguinte, eu colocar aqui a Lua em outro signo, coloquei aqui, ó, a Sol em Câncer, o Ascendente em Capricórnio e a Lua em Sagitário. Troquei de signo. Então, olha o que acontece. A pessoa tem, com o Sol, vamos horizontalizar as 3 características sem pensar nas suas particularidades. O Sol em Câncer vai, resumindo, vai ter uma necessidade muito forte de proteção, vai ser aquele lado meio carente, com necessidade de estar sempre junto aos seus, no lar, né? Pode ficar um pouquinho chantagista emocional por um lado, pode ser emotivo pra caramba para o outro, pode ser muito generoso com as pessoas que chegam dentro do seu núcleo mais fechado de pessoas conhecidas e confiáveis. Isso tudo está dentro das características cancerianas, que também costumam antecipar problema e ficar temeroso com coisas que ele conseguiu imaginar. Mas ao mesmo tempo, a criatura tem uma Lua em Sagitário, e olha que eu não estou nem falando da regência da Lua aqui em Câncer, né? Mas ao mesmo tempo a pessoa nasceu com a Lua em Sagitário, que é completamente diferente disso aqui que eu acabei de descrever. Enquanto que Câncer quer muito ficar no núcleo fechadinho, que nem um tatu dentro de casa, Sagitário quer ganhar o mundo.
Sagitário quer ganhar o mundo, Sagitário quer novidade, quer conversando, quer sair do curral, não suporta ficar preso de espaço, quer ter alguma coisa legal pra caramba que está acontecendo, não sei onde, eu não tô lá, como é que pode? Eu preciso aproveitar isso. A pessoa que, por um lado aqui no Sol, vai pedir aconchego, proteção e nutrição, até emocional, dos seus mais próximos, vai ter em contrapartida um comportamento aqui do outro lado, pela Lua sagitariana, que pede desesperadamente que cresça, que saia do seu nicho de lugar comum, de proteção, ou daquilo que é mais conhecido. Ele vai precisar de aventura. Então são pessoas que às vezes viajam muito, mudam muito de residência. Isso é uma combinação do fator planetário com o fator signo, tá? E isso vai virar um comportamento meio gangorra. Se você ainda comparar esse Sol e essa Lua em Sagitário com ascendente em Capricórnio, que é um outro tempero, são coisas tremendamente diferentes. O Capricórnio ainda é um Câncer virado do avesso, né? O signo de Câncer virado do avesso. Ele é o signo oposto a Câncer. Então tudo que ele tem aqui de sentimental, ele vai suprimir aqui pelo lado mais frio, mais organizador, mais provedor, mais crítico, né? Crítico a beça, né? A Capricórnio tem essa tendência muito firme para buscar ordem, para também se sentir seguro, né? Para também estar estável, mas muito voltado para o mundo, para ganhar a respeitabilidade do mundo, enquanto que aqui o Sol está querendo ganhar o aconchego dos seus. Claro que trocando em miúdos. Agora você imagina como é que o comportamento aqui da criatura pode ser. Será que a pessoa é doida, esquizofrênica? Não, de esquizofrênico e doido todo mundo tem um pouquinho. O que ocorre é que ela vai ter que manifestar isso de alguma forma. Ela vai manifestar essa necessidade aqui de aconchego com um grau bem alto, aqui só falando do ascendente, não estou nem falando dos planetas que estão aqui juntos, com um grau bem alto de preocupação com as coisas ordenadas a seu tempo, dentro do controle dele. Vai ser difícil da pessoa delegar muita coisa, pode ser muito mega blaster exigente. Cancerianos em geral não são tão exigentes, são preocupados com a coisa funcionar e eles não ficarem tendo variações emocionais muito fortes. Ele aqui já vai ter um controle, essa criatura aqui já tem um controle um pouquinho maior das suas variações emocionais. E essa Lua aqui em Sagitário, dentro desse tempero que poderia ser bastante tristonho, bastante fechado, muito taciturno, né? Cheio de auto-obstruções, isso aqui é um fator que tempera de uma maneira libertadora. Não é porque seja melhor do que os outros, não tem uma coisa a ver com a outra, mas que vai temperá-los de uma maneira a libertá-los um pouco do lugar comum, de confrontar seus próprios temores, de alargar a zona de conforto ou até aquela zona de desconforto, né? Que é essa coisa tá uma droga, mas deixa assim porque é mais seguro. Não, ele aqui não vai se contentar com isso. O modo da Lua sagitariana se sentir mais segura é justamente saindo do nicho protetor, buscando expandir seus próprios horizontes, vai ficar mais contente, mais satisfeito e nutrido, expandindo seus próprios horizontes, talvez entrando em contato com culturas bastante diferentes daquelas de onde o indivíduo se originou, que é uma coisa que o Sol em Câncer ia buscar bastante, né? De ter essa identificação com o meio, com os seus, com os próprios, com as origens, com as raízes, com o passado. É muito forte isso. Pergunta aqui: como devemos interpretar os graus? Cada grau representa um dia? Sim. Como eu expliquei lá no comecinho, cada grau representa um dia aproximadamente, né? Que o Sol, esses graus são as divisões do zodíaco todo pautados no passo do Sol. E o Sol não anda um grau certinho todo dia, tem um pouquinho menos. Então, como é que a gente, aqui na pergunta, como é que deve interpretar os graus? Cada grau representa um dia? Sim, cada grau representa aproximadamente um dia. Mas aí, esse dia, eu estou me referindo ao dia em relação ao Sol, tá? É dia só em relação a um desses movimentos. Por quê? Essa pergunta que ela fez é muito importante, gente, presta bem atenção, porque ela não é uma pergunta avançadona, né, que dá para permitir a gente pegar para todo mundo usufruir dela, mas ela também não é uma pergunta lá de quem nunca viu a coisa. Ela precisa dessa explicaçãozinha prévia. Vejam só, ele representa um dia num calendário solar,
Cada grau representa um dia no calendário solar. Mas se você não pode pensar, por exemplo, que a Lua em Sagitário, no dia seguinte vai estar num grau seguinte. Não, vejam só o que vai acontecer. Eu vou aqui andar o mapa um dia à frente. Fiquem de olho aqui, ó, na posição da Lua. Olha a diferença que vai haver. Olha isso. Vou voltar um dia de novo. Ela estava aqui em 11 graus e 47. Eu vou andar um dia. Olha aqui, 25 e 44. Vou andar mais um dia. Já foi para Capricórnio. Tá? Então a Lua anda algo em torno de 13 graus por dia. Mercúrio anda um pouco mais do que 1 grau por dia. Vênus um pouco mais também. Marte anda quase 2 graus por dia. Perdão, ao contrário, anda cada grau a cada 2 dias aproximadamente. Ele leva quase 2 meses, né? Dá 1 mês e meio, 2 meses em um signo inteiro. Só para vocês terem uma ideia da dinâmica planetária. Então, para ficar bem precisa a resposta à pergunta, é bom que a gente saiba disso, tá? Para não confundir uma coisa com a outra. Então, cada grau é um dia de acordo com o pautado, assim, baseado no ciclo do Sol, tá? E isso aproximadamente, claro, tá? E a Lua, quando anda em um dia, ela anda isso tudo aqui. Para vocês terem uma ideia legal também, eu gostaria só de dar uma técnicazinha. Tem uma outra questão que chegou, eu vou só colocar esse macetezinho para vocês pesquisarem. Quando estiverem, hoje em dia todo mundo tem aplicativo de celular, mas antigamente a gente fazia o cálculo do ascendente de cabeça, aproximado, é óbvio, né? Perdi alguns graus ali, uns 2 ou 3 graus, mas a gente fazia o cálculo do ascendente de cabeça sabendo o seguinte, olha aqui, eu vou mostrar graficamente que vai ficar ainda mais fácil. Vou colocar isso aqui no 0 grau, rapidinho, no 0 grau de aquário aqui, quer ver? Não, peraí, errei. Só um instante, vamos colocar aqui os minutos para vocês terem... Isso aqui é divertido até para fazer na hora que está conversando com os amigos. Aqui o ascendente está aqui bem em cima do 0 grau de aquário, tá? Esse aqui é o signo ascendente, bem em cima do 0 grau de aquário. Para ele chegar ao grau 0 de peixes, ele vai ter que andar 2 horas. Olha só, me acompanha aqui, eu vou andar 1 hora, agora mudei aqui para hora, unidade, ó, 1 hora, outra hora, tá? Então está dando 2 horas e um pouquinho, alguns minutos. Dá ali 2 horas e 10 minutos mais ou menos, tá? Eu andei aqui 2 horas e 10 minutos para andar de um signo para outro. A gente fazia um cálculo antigamente que para dividir um dia de 24 horas por 12 signos, você tem que ter 2 horas para cada signo, entendeu? Então essas horas são marcadas pelo movimento da Terra. Então, se o movimento da Terra é marcado aqui pelo ascendente, a cada 2 horas você tem um espaço de 30 graus inteiros andados. É aproximado, né? Então, se você quiser saber quando, por exemplo, uma pessoa nasceu, isso aí é bom prestar atenção, porque se você não prestar atenção vai se perder. Se a pessoa nasceu, vamos supor aqui, vou criar um mapa aqui, um outro mapa, vou compartilhar a tela de novo, só um instante. Se a gente criar um outro mapa, vou botar aqui o mapa de 20 de março de 2000, ano 2000. Vou botar aqui. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, gostaria só de reforçar, o pessoal que está perguntando, quem está curioso, né? Que a aula de hoje, né, conforme a gente anunciou, é para iniciantes. Então eu estou fazendo aqui uma aula para iniciantes, para que ninguém fique achando, poxa, essa aula tá muito primária. Não é primária, ela é dedicada aos iniciantes, tá? Para que ninguém se perca nas explicações aqui. Com a aula mais rebuscada, mais pesada, né, mais cheia de astrologuês e com fatores um pouquinho acima lá do fundamentos, a gente vai dar daqui a alguns dias, mas hoje o dia é dedicado aos iniciantes, a quem chegou e tem pouco contato com a astrologia. Então, eu calculei esse mapa aqui, vou só alterar esse ascendente. Cadê aqui? Olha só. Tá lá, olha só. Esse não precisa alterar o ascendente, olha só para isso.
Eu vou alterar aqui só um pouquinho para trás, vou botar 0 de Libra aqui. Olhem bem para o desenho do mapa, o ascendente está em 0 pouquinho de Libra, o Sol está em 0 pouquinho de Áries. Libra aqui no ascendente, 0, Áries aqui no Sol. Se a pessoa nasce no dia 20 de março de 2000, né, e fala assim para você, eu nasci às 20 horas, nasci às 20 horas, e se você calcular de cabeça, deixa eu colocar aqui o desenho do mapa que vocês não devem estar vendo, espera um pouquinho. Pronto, agora vocês devem estar vendo, está aqui, ó, 0 grau de Libra, 0 grau de Áries aqui, ascendente aqui, Sol aqui. Se você quiser calcular de cabeça, você pode dizer assim, pessoal, eu nasci no dia 20 de março do ano 2000, agora está vendo, né? Agora você já deve estar vendo. No dia 20 de março do ano 2000, às 20 horas, eu aqui tenho um mapa aqui que está calculado para as 17h59. E se eu quiser achar as 20 horas, eu vou andar aqui. Se o cara nasceu no dia 20 de março, ele está com o Sol em 0 de Áries. O Sol nasce por volta das 6 da manhã, não nasce? Por volta ali das 6 da manhã. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Se você horizontalizar isso, calcular das 6 da manhã para frente, você vai ter ali, às 2 horas à frente, você vai ter de 0 de Áries o ascendente. Olha aqui, eu vou colocar o ascendente em 0 de Áries também, para todo mundo poder me acompanhar, quer ver? Aqui, ó, vou botar um minuto, todo mundo podendo me acompanhar, ó. Aqui, se a pessoa nasceu às 6 horas da manhã nesse dia, 20 de março de 2000, o Sol está aqui, mas o cara diz que nasceu às 20 horas. Então você vai acrescentar assim, ó, se o Sol nasce às 6 horas da manhã aproximadamente um dia, às 8, olha o que vai acontecer. Vou botar aqui 2 horas a mais. Às 8, ele vai estar com ascendente quase em Touro, né? Então você pode dizer ali que está por volta de Touro. Às 10 horas, mais 2 horas à frente, já no finzinho do Touro, quase indo para Gêmeos. Ao meio-dia, de Gêmeos quase para Câncer. Se chegar ali às 20 horas, você vai prosseguindo, aqui, né? Às 13 horas ali, 14, 15 em Leão, 17 ali em Virgem, 19 ali em Libra, 20 horas em Escorpião. Então, se ele nasce no dia 20 de março do ano 2000, às 20 horas, se você proceder dessa maneira, você vai alcançar o ascendente, calculando mais ou menos de cabeça. Você vai ver que vai ter uma margem de erro aqui, né? Você vê que quando eu calculei 2 horas certinho, ele não chegou até o outro signo de uma vez. Mas só para você ter uma margem para saber. Às vezes as pessoas, quando eu fazia isso de cabeça, lá nos anos 90, aí o pessoal fala, nossa, mas você é médium, como é que você conseguiu adivinhar meu ascendente? Nossa, só de olhar. Eu falei, não foi olhar, você me falou a hora, eu calculei, pô. Né? Então eu calculei e deve ter uma margem de erro ali, você deve ter alguma coisa diferente. Mas enfim, deixa eu ver aqui, chegaram outras questões. Tá, já está aqui, já está respondido esse padrão. E deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto importante. Explicar aqui o conceito de ênfase mais uma vez, né? Eu estou sempre explicando esse conceito, mas ele é bom de mostrar, ele é bom de falar para todo mundo. E deixa eu sair aqui desse ponto, vamos voltar aqui para o mapa normal de novo. Espera um pouquinho que eu vou compartilhar. Só mais um segundo. Tá aqui, vamos compartilhar ele. Tá. Vamos explicar aqui, chegou mais uma questão, mas vamos explicar aqui primeiro essa questão das ênfases, que são os fatores dentro do mapa que chamam muita atenção. Você pode ter ênfase num planeta, você pode ter ênfase num signo, tá? E ênfase numa casa. Aqui nós vamos tratar das ênfases por signo e a partir do Sol, da Lua e o Ascendente. Como eu disse lá no comecinho, a posição do Sol, da Lua e Ascendente já revelam que você tem ênfase naqueles signos em que eles estão, porque eles vão se manifestar de uma maneira tremendamente forte, tremendamente evidente, né, que ultrapassam os poros da sua racionalidade, da sua tentativa de ocultar as suas características. Quem está com o olhar treinado consegue ver isso claramente.
Quem não está treinado vai ver, não vai conseguir identificar muito bem, mas quem está treinado no simbolismo astrológico consegue pincelar os pontos que estão enfáticos com uma certa facilidade. Não vai adivinhar, é um contato, um hábito que a pessoa adquire de decodificar comportamentos, jeitos, trejeitos e formatos, até formato. Então, aqui nesse caso o Sol está com ênfase em Áries, com ênfase em Gêmeos, com ênfase em Libra. Aí quando você... Essa é uma dica que era legal, né, para quem estava começando a estudar, quando houve alguma interpretação de leituras populares, né, de senso comum sobre determinados signos, procura ver como é que aquilo ali vai bater nesses 3 fatores aí para você. De repente você vai ver mais identificação, às vezes até com o ascendente, mais do que com o seu Sol. Às vezes bate mais com o seu ascendente do que com o seu Sol, ou então com a sua Lua, porque você pode ter essa característica muito pronunciada. Como seria um indivíduo com Lua e Sol no mesmo signo? Até o nosso amigo ali já questionou, o Armando já fez uma questão parecida, mas vale dizer que a Lua e o Sol no mesmo signo, vou repetir aqui com outras palavras, eles se reforçam mutuamente. Isso vai acontecer também aqui, quer ver? Vou fazer mais uma vez uma animação e vou trocar aqui algumas horas, alguns dias inclusive, né, para a Lua poder chegar no mesmo lugar, quer ver? Vocês poderem me acompanhar. Só um instantinho que eu tenho que compartilhar a tela também. Vocês vão me ver fazendo isso aqui agora. A Lua chegou no mesmo signo do Sol. Aliás, muitas vezes a Lua que está no mesmo signo do Sol é uma Lua nova. Né? Tivemos uma Lua nova agora, dia 25 de março, né? 24, 25 de março tivemos uma Lua nova, que é um fator de potencialização muito grande daquele signo. Além dele ficar muito enfático, tanto o aspecto consciente quanto o aspecto inconsciente, reativo, a capacidade de decisão quanto a capacidade de reagir na base da busca de segurança, vão ser unidos, né? Vão trabalhar em uníssono. Agora tu imagina a seguinte situação, que eu vou mostrar aqui agora. Esta situação aqui, que o Sol, a Lua e o ascendente está tudo no mesmo signo, né? As más línguas vão dizer que essa criatura é tão ariana que ela vai parecer um trator, né? Mas de fato ela vai ter uma capacidade de iniciativa, um sincericídio forte, né? uma tendência a dizer aquilo que vem à cabeça, a reagir logo de meio que autodefensivamente, como uma boa Lua em Áries costuma fazer. Luas em Áries, em Escorpião e em Capricórnio costumam ser um pouquinho autodefensivas, tipo aquela assim: tá tudo bem, fulano? Como assim tudo bem? O que houve? Aconteceu o quê? Fala logo, né? A pessoa reage imediatamente, alguns com um pouquinho mais de medo, outros com um pouquinho mais de reação, né, a confrontação, né? Esse indivíduo aqui ele tem os três pilares, né, dessa tríade calcados no mesmo signo. Então, como eu disse, primeiro enfatiza enormemente o fator, tá? Só que aí você vai ter que ver um fator temperador para isso também, para poder prosseguir com a leitura sem que você só repita o mesmo padrão. Primeiro, que eles não agem do mesmo jeito, mesmo estando no mesmo signo, né? Você pode ter reações emocionais muito exacerbadas, ao mesmo tempo uma capacidade de iniciativa muito grande, reações emocionais muito exacerbadas pela Lua em Áries. Uma capacidade de tomar iniciativa e de se auto-perceber maravilhosamente boa pelo Sol em Áries. E uma capacidade de iniciar coisas e às vezes não terminá-las, né, muitas vezes, pelo ascendente em Áries. Mas o ascendente em Áries é uma coisa extraordinária para alguém estar passando assim um fuzuê de problemas, aí quando vai resolver, a pessoa que está em ascendente em Áries já chegou: não precisa não, que eu já fiz, né? já foi, resolveu a coisa na hora, assim, e bem, né, com simplicidade. Vai ter um acréscimo, nesse caso aqui do Áries, né, um acréscimo muito grande de simplicidade. No caso do Virgem, um acréscimo enorme de organização. No caso do Touro, uma habilidade extraordinária para conter, manter e fazer o bolo crescer, né, de dinheiro ou de outros recursos, de senso estético. Mas vale a pena também observar o planeta que rege esses caras. Quem rege Áries? É o planeta Marte. Tá? Marte aqui está em Capricórnio. Já vai ter um outro tom que a gente vai ver na aula, né, daqui a alguns dias, de quinta-feira.
Então já vai ter um subtom, né? Enquanto que o Sol, a Lua e o Ascendente são os principais tons do mapa, como numa orquestra, né? Então são os principais tons, os planetas que os regem vão ser subtons e às vezes tão fortes que trespassam também o comportamento mais consciente. Eles vão ser formas de expressão secundárias que também vão participar da sinfonia que é cada indivíduo. Deixa eu verificar aqui, assim, então assim, respondendo mais objetivamente ainda, depois da volta grande que eu dei para Cristina, o indivíduo com o Sol e a Lua no mesmo signo, eu ainda acrescentei o ascendente, ele não vai ser um monstro daquele signo, ele vai ter as características do Sol e da Lua naquele signo também misturadas com a casa. Olha aqui a diferença também, ó. Se esse Sol e essa Lua cair na casa 2, do mapa astrológico já vai modificar bastante o comportamento. Nesse caso aqui do Áries, né, já não vai ser um ariano daquele de almanaque. Ele já vai ter características ali bem mais passivas, bem mais acumuladoras, mais ponderadas, né, tem uma necessidade mais de acúmulo do que só de ação. A casa vai modificar o tom. Por isso que é tão interessante. Isso você vai ter que considerar. Tá certo? Agora, aqui tem uma questão, é possível saber características físicas da pessoa dependendo do ascendente? Então, é assim, como eu tinha dito lá anteriormente, eu ainda acrescentaria que é possível perceber características físicas com o ascendente, com o Sol e com a Lua. Os três combinados vão te dar características que ficam se manifestando até no rosto ou na forma física, né? Você vai ver que muitas vezes pessoas com signo de fogo muito pronunciado são atléticos. Tem gordinhos, tem muito magrinhos, mas a maioria das vezes são atléticos, né? Com Áries, Leão e Sagitário costumam ter porte físico bem fortão às vezes, né? Quando dá para ir para academia fica tudo parrudo. Agora, taurinos em geral, uma ênfase em touro, que pode ser o Sol, a Lua, o ascendente, pode ter um pescoço gracioso, comprido, cheio de detalhes, né, musculoso. Não é necessariamente pescoço curtinho, não, como muita gente pensa que é. Pescoço grosso, não é isso, não. É o pescoço gracioso, né, maleável, cheio de detalhes, visível. Características assim. Gêmeos em geral, você vai ver as mãos podem ser grandes, os ombros levantados. Isso varia um bocado, porque a tríade básica vai se misturar. Então, é aquele caso, né? O cara era libriano, do exemplo que eu dei, ele era libriano. Librianos em geral, eles não têm uma característica física pautada na parte do corpo que rege necessariamente. Alguns rebolam um pouquinho mais, mas não é, isso aí para a estatística não quer dizer coisa nenhuma. Agora, o tipo de rosto, o formato de nariz, às vezes aparece bem, né? Os librianos costumam ter marcadamente, é como os arianos, né? Costumam ter as sobrancelhas meio levantadas, né? Ou assim, né? Meio fechadas, zangados, né? Ou é assim, levantada com cara de quem está meio exaltado, ou assim, e com o senho assim sempre muito franzido, muito forte. E isso pode mesclar com outras características, né? Por exemplo, escorpianos podem ter os olhos caracterizados por um desenho muito específico. Alguns têm os olhos bem puxadinhos, quase orientais, bem parecidos. Cancerianos também podem ter olhos puxados, mas os olhos dos escorpianos são daqueles que parece que estão fazendo uma força para ver o que está por dentro, né? E outros são bem desenhados, bem com cara de águia, né? Com aquele desenho bem redondo aqui, com as pálpebras bem aparentes e a parte de baixo também, e com um nariz relativamente aquilino, né? Que dá um tom meio aquilino mesmo, com uma cara de águia para a pessoa, né? Leoninos também costumam ter, alguns deles têm narizinhos arrebitados, e tem uma outra classificação que é o do sujeito que tem um nariz meio estilo Fernando Collor, né? Que é aquele nariz comprido e meio caído assim, que quando faz essa postura fica com cara de felino. Outros têm o olho felino mesmo, grande, redondo e mais junto aqui, né? É curioso, você pode identificar. E eu vou dar uma dica aqui. Eu agora não sei mais qual é o nome do site, mas tinha um projeto de pesquisa nos Estados Unidos em que as pessoas davam o Sol, diziam qual era o Sol, a Lua e o ascendente, e mandavam uma foto, né, de frente, né, pro autor do site publicar. Então tinha assim centenas de pessoas e você via semelhanças, né? Quando a pessoa tinha ascendente num signo e a outra tinha o Sol no mesmo signo, às vezes elas se entrecruzavam traços muito próximos.
Então realmente dá para fazer, mas aí eu só discordo do que é comum a gente ler nos manuais, nas descrições comuns, que não é só o ascendente. Normalmente se descreve que o ascendente é que vai dar a aparência, mas na verdade todos os 3 fatores eles vão contribuir para essa aparência física, tá? Aí temos uma última questão, nós já chegamos aqui ao limite aqui. Com relação às características físicas do ascendente, o decanato pode alterar as nuances dessas características e onde podemos encontrar na literatura? Olha, tem aqui o Astrofaces, aqui, que a Simone já até me passou aqui, o Astrofaces, que é o tal do projeto norte-americano com os rostos. É sensacional, é bacana demais. Vocês vão ver coisas assim, que você jura que o outro é parente do outro. Os caras são de países diferentes, nunca se viram na vida. E são parecidos como se fossem parentes, por causa dessa combinação Sol, Lua e Ascendente. Isso é uma prova visível, palpável, de que o negócio funciona, inclusive a nível genético, a nível físico. Agora, quanto à relação do decanato, olha, eu particularmente, Carlos, eu concordo que é possível haver alguma contribuição de decanato, termo, triplicidade, essas coisas que são as dignidades planetárias, né? Elas podem realmente contribuir para essas alterações de aparência e características físicas, sim. Né? Uma pessoa que tem um ascendente em cima de um decanato venusiano, é difícil que ela seja considerada pelos demais de sua sociedade como alguém sem graça, feinho e tal. Ela costuma chamar a atenção até quando é um feio charmoso, tipo Jean-Paul Belmondo, né? É o feio charmoso. Então se está em cima de um decanato regido por Vênus, normalmente fica atraente de alguma maneira. Então, de fato, tem essas características, sim. Isso dando um exemplo bem grosso modo, com base em observações que eu, Carlos, fiz empiricamente, muitas e muitas vezes. Tá? Aqui tem 2 últimas perguntas, a gente vai encerrar então com essas questões, para a gente fechar a aula de hoje, que tem uma dúvida sobre o primeiro decanato, o Sol está a 9,58. Devo considerar também a influência do signo anterior, no caso, não, do signo anterior não, está muito longe. Se em 0,01, né, daquele signo, você já está naquele signo e o outro signo não está mexendo mais contigo, é o caso de muita gente que, assim, o Ayrton Senna, por exemplo, nasceu com o Sol bem no primeiro dia de Áries, né? E tinha muita gente que pensava que ele era pisciano, não era, ele era ariano. E ele tinha todas as características do Áries, não tem nada de peixes ali, tá? No máximo um complexo caritativo bacana que ele tinha, que fez a fundação, mas era em função de outros aspectos com o regente de peixe Netuno em algum ponto importante do mapa. Isso é uma outra coisa a considerar numa outra aula. Mas assim, está no 0,01 daquele signo, já não está mais no signo anterior, não. E no teu caso, em 9,58, é aquele ali mesmo, tá? Sim, no caso dos decanatos, quando tiver também, vai ter uma masterclass só de dignidades planetárias. Aí você vai ver como é que esse decanato mexe contigo, né, em termos de comportamento e situações a serem experimentadas na vida. E por último, essa questão aqui. Carlos, as casas angulares atraem planetas que estejam próximos, mas na casa anterior? Sim, tipo finalzinho da 12, interpreta como no ascendente. Qual é o alcance para atrair esses planetas? Nossa, são três perguntas. Qual é o alcance para atrair esses planetas 10 graus? Olha, eu vou só pedir que me permita aqui, eu vou fazer uma digressão assim muito rápida, porque isso é uma questão que já está bem avançadinha, bem avançada para o nível fundamentos, né? Ela requer outras considerações para que ninguém se confunda, mas diria assim, rapidinho. O planeta que está no fim de uma casa, ele está mexendo com a casa seguinte até um certo ponto, e tem uma regrinha, que eu não vou falar agora, senão a gente vai confundir todo mundo. Tem uma regrinha que coloca o planeta que está no fim mexendo com a casa seguinte, tá? Mas, biolandamente, pense que a casa na qual ele se encontra, já quase saindo dela, também está sendo mexida por aquele planeta.
E o fator que está no finalzinho da casa 12, tá, vamos supor, vou mostrar isso aqui que ela está perguntando, planeta no finalzinho da casa 12, pertinho do ascendente. Vou colocar aqui, olha. Vou fazer isso aqui com esse exemplo que vocês estão vendo agora. Só um instante. Espera um pouco. Aqui está quase chegando, vou fazer aqui. Olha só, reparem que Mercúrio, isso aqui é Mercúrio, esse que bonequinho com chifre aqui é Mercúrio, está em 6 graus de peixes, o ascendente aqui está em 8 graus de peixes. Ele está no finzinho da casa 12, ou no comecinho dela, né? Contar aqui com o ascendente. Está no finzinho da casa 12, quase chegando ali no ascendente. Isso aqui, 6 graus para 8, eles estão muito pertinhos. A gente chama isso em astrologuês de órbita de aspecto. Ele tem uma órbita muito pequenininha, que é uma conjunção, ele está junto. Então ele está mexendo com o ascendente fatalmente, com certeza, né, nessa questão que você fez aqui. E qual é o alcance para atrair esse planeta? Não são 10 graus, são 5 graus. Tá? E vou deixar então o detalhe para essa sua questão, que ela é um pouco mais avançada, para uma outra aula que ela é especialmente dedicada a isso, porque essa daqui é para quem está no comecinho, isso não pode se perder, não pode deixar o pessoal se perder, ok? E, gente, eu vou deixar aqui também, eu vou compartilhar aqui uma tela importante, só um instante, aqui, deixa eu só abrir aqui um detalhe importante. Não deixem, quem quiser fazer contatos para tirar dúvidas sobre cursos e também marcar atendimentos e coisas do tipo, coisas gerais, temos aqui o WhatsApp, que é o seguinte: 21 988 27 9999. Eu vou colocar aqui bem grande para vocês verem, vocês vão ver já já. Vou compartilhar aqui a tela, tá aqui, tá? É só acessar esse número aqui, 988279999, que é o nosso WhatsApp da equipe da Escola Carlos Holanda, que pode tirar essas dúvidas. A Jussara Silva poderia falar sobre o curso para iniciantes, qual a didática segue esse modelo? A didática segue esse modelo, né, e assim, é combinado, é isso que a gente está fazendo aqui, com outras formas de tirar dúvidas também, quando as dúvidas chegam a posteriori. Muitas vezes as dúvidas são todas reunidas num só bolo, né, uma só lista, para a gente fazer uma live para tirar essas dúvidas, para todo mundo se beneficiar e não só um aluno. A dúvida é fundamental para todo mundo poder acompanhar. E então tem uma parte disso aqui que vocês estão vendo, mas também outras formas de eu apresentar a aula. Às vezes eu vou estar apresentando a aula sem a imagem aqui, às vezes eu dou a aula apresentando um vídeo. Isso quando é masterclass, a masterclass é uma live. Quando é live é exatamente assim. Quando é a aula já gravada, pronta para usufruir, em geral tem uma outra dinâmica, tem até outro cenário, né? Tem outra forma de apresentação, mas sempre com essa preocupação em tirar as dúvidas, que as dúvidas é que são o suprassumo do negócio, né? Porque às vezes a pessoa, ela jura que está entendendo o negócio, vem alguém com aquela dúvida e quem achava que estava entendendo descobre que não estava. Vou mostrar aqui a página do nosso curso. Deixa eu só, para quem ainda tiver com dúvida, com interesse em conhecer melhor a nossa dinâmica aqui de inscrição e tudo mais, tá aqui. Olha a página aqui, que é essa, né, carlosholanda.com.br, masterclasses, né, que são as aulas semanais ao vivo. E aí depois quem for navegar vai ver ali no mais, ou então nos cursos disponíveis, os cursos que já estão prontos, gravados ali dentro da plataforma de aprendizado, onde você vai ter também um certificado para lhe acompanhar. Se acaba o curso, você tem uma certificação ali com reconhecimento, tá? Mais alguma questão? Deixa eu ver. Pelo jeito não. Então, gente, eu vou encerrando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha isso ajudado a engrenar pelo menos alguma coisa nos primeiros trilhos, né? Primeiro engate aí do estudo da astrologia.
fiz alguns resumos aqui nessa primeira aula. As próximas aulas vão ser descrições de Sol, Lua e Ascendente nos signos, né? Como é que isso aqui vai se manifestar. E tem aí uns macetinhos muito legais. Eu vou recomendar também um vídeo que aqui no curso eu vou desenvolver ao máximo, tá? Que é um vídeo sobre os 12 ascendentes, o ascendente nos 12 signos, que está lá no nosso canal, que foi gravado com Zoom, né? Com uma forma mais coloquial, mas está lá, são 12 videozinhos unidos num só, que são os 12 ascendentes, está lá no nosso canal. E outra coisa, quinta-feira agora vai ter 19 horas, dessa vez vai ser 19 horas, não vou começar mais cedo. Vai ser uma masterclass para quem já tem um conhecimento, já tem leitura, já fez alguma aula, que é a interpretação do mapa astrológico. Então vou dar alguns macetes de leitura que são estratégias de leitura, estratégias de entrecruzamento dos dados. Então quem já está um pouquinho mais escolado pode acessar, quem não está, eu só não posso voltar muito como eu fiz aqui. Aqui eu não avancei demais porque a aula foi dedicada a quem é iniciante. Lá eu vou avançar um pouquinho mais, mas não vou recuar, porque a aula vai ser dedicada a quem já está mais acostumado. Tá bom? Gente, um abração, muito obrigado. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito obrigado. Eu espero sinceramente que todos possam ter usufruído, que possam usar esse pouquinho aqui que foi passado para começar a despertar a curiosidade que já tinha ainda mais sobre a astrologia. Eu encontro vocês na quinta-feira, quem estiver junto, e também quem ficar nos cursos de masterclasses, quem ficar para a próxima aula de iniciantes. É isso? Um grande abraço, um beijão para todo mundo e até a próxima.